Embora a Roma atual seja exatamente isso, a Roma histórica é muito mais abrangente, tendo seu início há mais de 3.000 anos. Roma, entretanto, não foi apenas uma cidade, mas com a conquista, primeiro da Península Itálica e depois de todo o Mediterrâneo, passou a designar o mundo dominado pelos romanos. Todos os povos procuram explicar de onde vieram e como surgiram. E com os romanos não é diferente. Os antepassados dessa região contavam certas lendas sobre as origens de sua cidade, que até hoje são relatadas. Por suas lendas, Roma ligava-se ao deus da guerra, Marte, e à deusa da fertilidade, Vênus. Os arqueólogos encontraram vestígios de cabanas dos primeiros moradores de Roma, e alguns aspectos das lendas puderam ser comprovados. Este é o caso do domínio dos etruscos, um povo que vivia ao norte de Roma e cuja influência na cultura romana foi muito grande. A Península Itálica caracteriza-se pela cadeia montanhosa central, os Apeninos, e ao norte, os Alpes. E suas altas altitudes a protegiam dos ventos frios do norte, favorecendo um clima ameno, com chuvas regulares. Os solos no litoral e ao longo dos vales dos rios são muito férteis, favorecendo a agricultura e a abundância de vegetação permitiu o desenvolvimento da criação de gado, a tal ponto que toda a península era chamada de Terra dos Viteus. O rio Tibre nasce nas montanhas da Itália Central e cruza uma planície antes de chegar ao Mar Tirreno. A planície era cercada por colinas com bosques e florestas. Nessa região viviam os latinos e a 25 quilômetros da foz, na margem esquerda do rio Tibre, em área estratégica para o comércio entre o interior da península e a costa, surgiu a cidade de Roma, em meados do século VIII a.C. As possibilidades econômicas eram grandes, tanto na produção agrícola e na criação de animais, como no comércio. Não se conhece os detalhes da fundação histórica de Roma, mas uma das hipóteses é que Roma teria sido fundada na região de Latium, por chefes etruscos, que teriam unido numa única comunidade diferentes povoados de sabinos e latinos. Entre 753 a.C. e 509 a.C., Roma cresceu, deixou de ser uma pequena povoação e transformou-se numa cidade dotada de calçadas, fortificações e sistema de esgoto. Os romanos falavam latim, língua que está na origem, inclusive da língua portuguesa, e escreviam utilizando-se do alfabeto latino. Os romanos escreveram muitas obras, comédias, tratados de filosofia, discursos, poesias e histórias. A maioria das obras não foi muito copiada na própria antiguidade, pois os manuscritos eram poucos numerosos e apenas alguns livros populares foram reproduzidos em larga escala. Muitos discursos do orador Cícero, considerados leitura obrigatória para todos os que estudavam a língua latina, foram muito bem preservados. Além dessas obras, temos acesso também aos vestígios que os romanos nos deixaram. O mundo romano já foi definido como o mundo da escrita, pela grande importância dada a ela. Costumava-se escrever livros, cartas e documentos burocráticos em materiais como o papiro e a madeira, mas também inscrições monumentais em grandes edifícios públicos e com letras garrafais, para serem vistas de grande distância. Mas nem tudo é escrita, não é mesmo? Nós vivemos nosso dia usando objetos, vivendo em casas, andando em ruas. Ou seja, tão importante quanto os textos que escrevemos é o mundo material onde vivemos. A escrita
é um bom método para saber sobre o passado de uma cidade. Mas, sem as construções locais, seria bem mais difícil entender como eram suas realidades diárias. Cidades com as características da Roma Antiga ainda podem ser encontradas com construções e engenharias colossais da época. A cidade de Pompeia destaca-se entre as outras pelo fato de que o vulcão Varsóvia entrou em erupção, deixando-a totalmente soterrada. Graças a este terrível acontecimento da natureza, suas características locais ficaram praticamente intactas. Tanto objetos e construções, como as pessoas e animais. Todos cobertos por uma camada de pedra formada pela lava do vulcão. Os romanos deixaram imensa quantidade de construções, entre eles suas estradas, que cruzavam todo o território e algumas perduram até hoje. Todos os caminhos levam a Roma. De onde veio essa frase? As estradas da região foram projetadas de modo que as ruas principais dos distritos próximos sempre iriam ao centro de Roma. E não podemos esquecer das faraônicas construções, que naquela época seria muito difícil levantar edificações tão complexas quanto as que construíram. De uma forma geral, os romanos dividiram-se socialmente em três classes: patrícios, clientes e plebe. Foram essas classes a marca do seu desenvolvimento social. Os patrícios são os nobres, os clientes, os servidores dos nobres, e os plebeus, o resto da população junto com os escravos. Nos primeiros tempos da República Romana, os patrícios detinham todo o direito político. Eles constituíam uma verdadeira aristocracia de sangue, passando o poder de geração em geração. Somente depois de 2 séculos de luta entre plebeus insatisfeitos e patrícios poderosos, os plebeus conseguiram progressivamente obter direitos políticos iguais aos dos nobres. E assim, conseguiram que as leis fossem registradas por escrito, numa tentativa de evitar injustiças. O conjunto dessas leis recebeu o nome de A Lei das 12 Tábuas, que se tornou um dos textos fundamentais do direito romano. A indústria e o comércio só se desenvolveram significativamente alguns séculos depois, permitindo que alguns plebeus enriquecessem e se aproximassem da aristocracia de sangue. O regime republicano acabou com a realeza e instituiu em seu lugar magistraturas. Os 2 magistrados principais e mais poderosos eram chamados cônsules. O Senado, que já existia anteriormente, adquiriu maior importância com a República. Além dos poderosos cônsules, que detinham o poder militar e civil, haviam outros magistrados, como os questores, tesoureiros, os edis, encarregados de cuidar dos edifícios, esgotos, ruas, tráfego e abastecimento, os pretores, encarregados da justiça, os censores, revisores da lista de senadores e controladores de contratos, e o pontífice máximo, que era o chefe dos sacerdotes. Os romanos utilizavam a seguinte sigla, SPQR, Senatus Populusque Romantis, para se referir ao seu próprio estado, que a tradução seria o Senado e o povo de Roma.